tema da palavra de hoje aí está: quando incluir significa trazer de volta. A palavra que usamos normalmente para esse processo é a palavra reconciliação. E quem tem mais tempo em igreja sabe que um dos capítulos mais complicados na vida administrativa da comunidade era aqueles momentos em que alguns dos nossos irmãos eram eliminados da comunhão. E depois eles eram reconciliados. Aliás, há um episódio na história desta igreja de uma jovem que foi disciplinada pela igreja, foi afastada porque havia cortado os seus cabelos. Mas passado algum tempo, não sei se na assembleia seguinte ou posterior, ela foi novamente incluída. Exclusão, inclusão. E em meio a tudo isso, reconciliação. A palavra inclusão, ela não aparece nas traduções da Bíblia que nós temos na língua portuguesa. Mas o conceito, sabe, de abraçar, de colocar para dentro, de incorporar, de juntar, de estabelecer uma relação de permanência, de pertença, isso está em todo o texto bíblico. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção para esses versos que aí estão. 2 Coríntios capítulo 5, versos de 22 a 30, que diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. A palavra reconciliar aqui é a palavra katalasso. E essa palavra ela pode ser traduzida de diferentes formas: restabelecer um acordo, fazer as pazes, absolver, trocar, mudar. E essa palavra trocar é curioso, porque o uso linguístico, trocar era cambiar, era a ideia de trocar moedas. E o curioso em tudo isso é pensar que reconciliar aqui significa trocar ou substituir o modelo de relação. No caso específico de Deus, uma separação que teria sido consequência do pecado. Essa situação ela é completamente modificada porque nós fomos agora reconciliados com Deus. Mas tentando fazer uma definição da palavra, avance somente uma vez, tá? Eu coloquei aqui um conceito mais dinâmico, que gira em torno do quê? Iniciativa, renúncia, perdão e missão. Eu vou repetir: iniciativa, renúncia, perdão e missão. Vamos começar com a primeira palavra. A palavra é iniciativa. Você já deve ter percebido que não existe reconciliação sem que uma parte tome a iniciativa da aproximação, da reconsideração daquilo que aconteceu. No texto bíblico que lemos, no primeiro verso, estava escrito assim: e tudo isso vem de Deus. E observe aquilo que eu deixei em destaque: Deus nos trouxe de volta para si. De quem é a iniciativa? De quem foi a iniciativa, irmãos? De Deus. E observe que quem ofendeu fui eu. O pecado foi cometido por mim, mas Deus, aquele que foi ofendido, aquele que foi alvo do meu pecado, é Ele quem toma a iniciativa. E esse processo de tomar a iniciativa, ele parte de uma definição maravilhosa em teologia, que é o princípio da encarnação. Todo movimento de reconciliação, de novamente inclusão, de voltar, de reconciliar, ele passa por este processo de encarnar. No caso específico, você já percebeu que a reconciliação ela acontece quando eu consigo enxergar o que aconteceu pelo ponto de vista do outro? Quando você como que toma a carne, toma o lugar do outro e começa a sentir aquilo que o outro sentiu em função de tudo quanto aconteceu. É por isso que eu aprendo que reconciliar ou retomar, incluir de novo, significa na verdade tomar essa iniciativa. E mesmo que você esteja se sentindo a parte ofendida, use como exemplo o Deus que nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Mas dentro desse conceito mais dinâmico, a segunda palavra que eu mencionei foi a palavra renúncia. E quando o texto sagrado me diz que todo esse processo de reconciliação ele aconteceu por meio
de Cristo. No verso seguinte diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Quando o texto aponta para esta reconciliação feita através do Cristo, está apontando para o sacrifício, está apontando para a cruz, está mostrando, na verdade, que para que haja reconciliação é necessário iniciativa, mas reconciliação exige renúncia, exige sacrifício, exige essa capacidade de abrir mão do direito de resposta, do direito, ou melhor, até da razão, em função de um processo harmônico, da tentativa de restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi partido. Mas havia ali uma terceira palavra, e a palavra era perdão. E aqui, meus irmãos, me permitam dizer, não existe inclusão, reconciliação, não existe acolhimento daquilo que um dia foi quebrado, daquilo que um dia foi partido, sem que haja perdão. E lá no texto sagrado que foi que nós vimos, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e aí o texto diz, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E isso aqui significa usar o perdão como instrumento terapêutico de uma relação. É usar ou fazer do perdão o caminho da reaproximação. Sem perdão, meus irmãos, não existe reconciliação. Pode até surgir uma espécie assim de trégua, mas pode ter certeza que no primeiro incidente, aquilo que se tornou motivo para a discórdia vai ser ressuscitado, vai ser novamente jogado em rosto. E por que isso acontece? Porque na verdade não houve perdão. Porque quando existe perdão, aquilo que um dia aconteceu e foi perdoado não pode ser usado como arma para machucar ou ferir quem quer que seja. Por isso, eu volto a dizer, a primeira palavra foi iniciativa, depois a palavra foi renúncia, a palavra agora é perdão, e a última palavra, dentro daquele conceito dinâmico, aquele carrossel de palavras, tem a ver com missão. O que é que o texto vai me dizer? Observe a continuação. O texto diz que Ele nos deu esta mensagem de reconciliação. E aí diz lá o texto, né? Somos embaixadores de Cristo. Quantos embaixadores estão aqui, por favor? Ok. Embaixadores, ok? Tudo bem. O que é um embaixador? Pergunta básica. É aquele... Eu não ouvi. Vai voltar todo mundo para candidato, viu? É aquele que representa o seu rei na corte de outro. Não é assim que a gente aprende? Pois bem. O texto, quando fala, portanto, de que nós somos embaixadores de Cristo, depois vai dizer, qual é a minha mensagem? Reconciliem-se com Deus. A mensagem é a mensagem de reconciliação. O que o texto está dizendo? Que se você um dia foi reconciliado com Deus, hoje você precisa ser um multiplicador da dinâmica da reconciliação. Onde existe alguém reconciliado por Deus, existe um embaixador, alguém que fala em nome de Deus, dizendo a mesma mensagem, irmãos, reconciliem-se com Deus. Muito bem, mas fechado o carrossel, deixe-me terminar com um apelo, e esse apelo não fui eu quem fiz. Esse apelo foi feito por Paulo na sua carta à comunidade de Filipos. Ele constata e observa que existe uma dificuldade, um desentendimento dentro da comunidade. E o curioso é que Paulo coloca isso por escrito, irmãos. O texto diz assim, agora, suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor. Isso significa o quê, irmãos? Que as duas eram membros daquela comunidade. Mas mesmo sendo membros daquela comunidade, qual foi o apelo do apóstolo Paulo? Resolvam seu desentendimento. Tomem a iniciativa de resolver este desentendimento. Ora, o texto me sugere então que mesmo gente de Deus pode experimentar uma situação de desentendimento, de conflito. Mas qual é o apelo? Resolva seu desentendimento. A ideia não é manter a situação do desentendimento, é promover a reconciliação. E aí o texto prossegue, Paulo diz assim,
E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. É tão interessante porque Paulo está sugerindo uma estratégia para a reconciliação. E qual é a estratégia? Peça ajuda. Procure uma liderança espiritual na sua vida. Busque conselho de gente de Deus, viu? Porque se você não procurar conselho de gente de Deus, o que é que você vai ouvir? Você está certo. Se eu fosse você, eu teria feito muito pior. E você vai encontrar, talvez, razões para manter o desentendimento. E muitas vezes, irmãos, em conflitos na relação conjugal, amizade, relação até de trabalho, nós precisamos sim da ajuda de alguém que de fora possa contribuir para o entendimento. E o apelo continua quando ele diz assim: pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. O apóstolo Paulo está dizendo, as duas são gente boa, gente comprometida, gente que serve ao Senhor, e é impossível que alguém que esteja servindo a Deus permaneça alimentando o desentendimento. Por isso, meus irmãos, às vezes a gente pensa muito em incluir os de fora, sendo que nós temos uma lista de excluídos já na parte de dentro da história, não é, irmãos? Excluindo os de dentro, incluindo os de fora. Essa igreja, se quer ser de fato uma igreja acolhedora, ela precisa ser uma igreja acolhedora também para os que estão dentro. E aqui eu vou fazer um apelo: se tiver alguma evódia, alguma sintique neste lugar, ou em casa algum evódia, por favor, resolvam este desentendimento. Resolvam o seu desentendimento. Porque, segundo o apóstolo Paulo, alguém que um dia foi reconciliado com Deus não pode permanecer, ainda que uma situação de desentendimento aconteça, não deve continuar alimentando esse tipo de sentimento no meio do povo de Deus. Não pode, irmãos, não pode.